Boa noite a todos, queridos irmãos. É sempre bom estarmos juntos. Esses nossos encontros semanais nos aproxima, nos propicia reflexão, estar em contato com a nossa doutrina querida, os ensinamentos que os Espíritos nos ofertam e com o nosso Mestre Jesus. É um momento nosso e nós ficamos muito felizes de estarmos juntos todas as segundas-feiras às 19 horas. Convido-os a fechar os olhos por um minutinho, vamos asserenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e vamos rogando ao Pai sabedoria para que possamos compreender os ensinamentos e força e coragem para colocarmos em prática em nossas vidas. Pedimos permissão à espiritualidade maior, à espiritualidade que nos ampara, que nos assiste, para iniciarmos as reflexões dessa noite. Que assim seja. Antes de iniciarmos as reflexões desta noite, eu trouxe para convidá-los a estudar conosco. Nós estamos essa semana foi veiculada a terceira aula maravilhosa que fala sobre a mediunidade. As 3 primeiras aulas vêm trazendo informações, orientações do livro Nos Domínios da Mediunidade, e explicado por Martins Peralva. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso. Basta só pegar o celular, apontar aqui para esse QR Code e entrar na nossa sala de aula e participar com a sua vivência, com a sua experiência, contribuindo nas respostas e assistindo às aulas, porque o mais importante é nós aprendermos, nós aperfeiçoarmos essa ferramenta mediúnica que muitos chegam ao Espiritismo por curiosidade, mas outros tantos chegam por não saber lidar com essa sensibilidade, com essa percepção aguçada dos Espíritos. Então sejam bem-vindos. Basta também entrar em contato com esse número de telefone e fazer parte do nosso grupo oficial, onde são veiculadas todas as semanas as psicografias e as psicofonias, que são mensagens trazidas por irmãos nossos da espiritualidade que tanto acrescentam em nossa vida. Então esse é o convite, tá bom? Dando continuidade ao nosso livro de estudos, Caminho Espírita, e hoje nós já vamos refletir na mensagem de número 60, que ela foi trazida por Albino Teixeira, esse nosso irmão que já foi um grande espírita, um grande trabalhador, médium de cura, e já não se encontra aqui mais junto de nós fisicamente, mas contribui sempre com seu conhecimento, com as suas orientações, e hoje essa reflexão vem como um alerta para nós. Além de uma orientação, é um alerta sobre os fenômenos mediúnicos. Então, o que quer dizer fenômeno, né? Fenômeno é um fato, um acontecimento que a gente observa, observável, e tudo que pode ser percebido pela consciência ou pelos sentidos. Tudo o que pode ser objeto de estudo científico é um fenômeno. Então vamos lá. Fenômeno mediúnico. Nós sabemos que Kardec, vou dar uma explanadinha, né? Porque o nosso tempo é só para instigar mesmo a curiosidade, para que busquem as palestras, as aulas, assistam às aulas dos nossos módulos anteriores. Tem muitas aulas que falam sobre temas
que contém, que Kardec, né, com o auxílio dos espíritos, tanto é que ele nem nomeou as respostas, porque esse livro dos médios foi realmente escrito pelos espíritos. Então, o fenômeno mediúnico trazido, né, explicado, ele não foi criação, ele não é criação da doutrina espírita. Eles sempre existiram, né? Mas a doutrina espírita estudou esses fatos, esses fenômenos, essas manifestações, tirando a venda dos nossos olhos. E o livro dos médiuns, ele é importantíssimo para todos nós que queremos saber como que acontece essa comunicação, como que ocorre, a mediunidade, quem é médium, quem não é. Por que o médium vem com essa aptidão? Uns têm aptidão, têm uma percepção maior, o outro não. Então, esse livro dos médiuns, ele é como se fosse, a princípio ele escreveu um rascunho que recebeu o nome de Manual Prático dos Espíritas, dos Médiuns. E depois ele transformou, né, acrescentou mais conhecimento, orientações, mais perguntas, deixando esse manual para trás e nomeando como o livro dos médiuns. Kardec, ele dividiu esses fenômenos mediúnicos no seu estudo, né, no livro, em duas partes, em dois, os fenômenos físicos e os fenômenos inteligentes. Foi a partir da observação de Kardec que ele trouxe a dignidade, a mediunidade e a comunicação. Um grupo de cientistas, amigos de Kardec, auxiliaram nessas observações, todos ali juntos, trazendo essas orientações para nós. Então, olha, Kardec, ele deu dignidade à mediunidade. O livro dos médiuns, ele foi dividido em duas partes. Na primeira parte, ele explica, ele traz as normas gerais. E a segunda, ele contém 32 capítulos explicando sobre as manifestações espirituais. Então, aquele que tem curiosidade ou então percebe o espírito com mais intensidade, é o livro dos médiuns que precisa estudar. Então, vamos lá. Só que para a gente poder entender. Os fenômenos mediúnicos ou a manifestação mediúnica inteligente, ela necessita de um médium, que ele é um mediador, entre os dois planos. Essa palavra foi trazida por Kardec mesmo. Médium, mediador, meio. Ele é um meio de comunicação entre os dois planos. E isso ocorre de perispírito para perispírito, que é o corpo espiritual. Nós, aqui encarnados, nós temos o corpo espiritual e o corpo físico. O espírito, o perispírito e o corpo físico. Precisa estudar. Por isso que eu estou dando só uma lembradinha. E fiz o convite logo no início, para que busquem o conhecimento. Tem muito material para que a gente possa tirar as nossas dúvidas. E se ainda as dúvidas insistirem, pode procurar lá no Google Sala de Aula, colocar sua questão, que nós vamos responder com todo carinho. Então, essa comunicação, ela ocorre de perispírito para perispírito, é um empréstimo psíquico. O espírito pensa, transmite para o perispírito do médium e o médium executa. Passa para a mente, para o cérebro e ele executa no corpo físico. Então, o espírito, ele precisa da matéria para se manifestar. Vamos dar continuidade. Aqui nós já falamos do livro dos médiuns, que é importantíssimo para todos nós, para desvendarmos o maravilhoso,
O fenômeno, ele faz parte Cristo demonstrou vários fatos que eram naquela época considerados como maravilhosos, mas porque Cristo, ele tem o conhecimento das leis naturais. Então a mediunidade nada mais é que uma aptidão orgânica, né? E aqui eu trouxe, só para ilustrar um pouquinho, uma comunicação. O espírito, ele usa o fluido do médium. E é feita essa sintonia, essa afinidade, não é tão fácil para correr essas manifestações. Médiuns, existem médiuns de cura, uma diversidade de médiuns, né? Com diferentes faculdades e níveis entre elas. Médium de cura, de psicografia, aquele que recebe a mensagem escrita, a psicofonia, a mensagem falada, a vidência, que enxerga com os olhos do espírito, a audiência, que ouve outros, né? Psicopictografia, que é o que pinta, mostra o belo através das artes. Então, espíritos, eles podem se manifestar de diversas maneiras, bem diferentes. Como foi dito, eles podem se manifestar pela visão, pela audição, pelo toque, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música e por outros. Existem capítulos que Kardec explica a cada uma dessa maneira do espírito se manifestar. Então vamos lá. O fenômeno, que é tudo que surpreende ou que é raro, que causa surpresa, ele não é tão comum, né? E um ser desencarnado que se comunica com o médium? Tem pessoas que não acreditam em nada disso, não é mesmo? Mas a ciência está vindo aí para investigar, para observar e para trazer à tona tudo isso aos materialistas, aqueles que não acreditam que existe algo além da vida. E ele não surgiu, como eu disse, na doutrina espírita. Ele significa, né, o médium, que é essa ferramenta, que é através dele que os espíritos se comunicam, ele é o intermediário. E ele é muito importante. E no livro dos médiuns tem o papel do médium, tem os médiuns bons, os médiuns que ainda não são tão bons, quais são os escolhos, as dificuldades da mediunidade, tudo explicando muito detalhadamente. E ainda, Kardec, com aquela forma dele de ensinar através da repetição, Kardec vai sempre repetindo para que a gente possa gravar e realmente aprender. Então, o médium, ele é o facilitador dessa comunicação dos espíritos com os seres humanos. E esses fenômenos que acontecem, eles precisavam ser analisados à luz da ciência. E foi isso que Kardec fez, trazendo toda essa análise, toda essa reflexão no livro dos médiuns que eu já disse, né? Ele deu a dignidade à mediunidade, que é uma faculdade orgânica. O médium já vem com uma predisposição para determinada faculdade, para perceber mais esse outro plano, o plano dos espíritos, que lá, na verdade, é a nossa verdadeira pátria. Esse livro ele é indicado, como eu disse, para todos que sentem a presença dos espíritos, para todos. Ou aqueles que querem compreender esses fenômenos. Ele é o apoio seguro para a gente estudar. Tanto é que nós estamos estudando sempre o livro dos médiuns. E confrontando com as nossas percepções, com a nossa sensibilidade, com a prática através do trabalho. Muitos médiuns
estudam e eles sabem o que está acontecendo, como agir em determinada situação, em determinado socorro. Porque a mediunidade, além de ser uma ferramenta de socorro, de auxílio aos espíritos necessitados, ela é também uma ferramenta para a nossa evolução ou para a evolução do médium. A manifestação de espíritos era algo assim mais surpreendente, que eram chamados fenômenos. Mais tarde, esses fenômenos mediúnicos seriam essas comunicações estabelecidas por encarnados e desencarnados. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa reflexão. Tendo em vista, essa que é uma faculdade orgânica, os recursos dessa aparelhagem, desse médium, eles têm uma grande influência na ocorrência dos fenômenos. Quanto melhor, essa aparelhagem mediúnica, melhor e mais fiel a comunicação. Foi feita uma pergunta aos espíritos: qual é o melhor médium? É aquele que traduz a mensagem mais fiel possível, sem a interferência dele mesmo. Porque, querendo ou não, o médium também é um espírito, e esse espírito pode estar se manifestando em determinadas situações. Então, assim, quando a gente considera esse exercício de mediunidade que educa os impulsos, com o tempo vai se educando esses impulsos e vai comandando a passividade. Existem esses médios de passividade, são os médios mais ostensivos, que produzem esses fenômenos mais aparentes que a gente consegue ver, ouvir um espírito usando sua própria fala, sua própria voz, seu próprio corpo, O outro que vem para restituir o seu corpo físico perdido muitas vezes num acidente e ele não sabe, não tem essas informações. Na psicografia, psicofonia feita na última quarta-feira, o espírito relatou que ele não sabia nada disso dos espíritos, que ele se sentia envergonhado por não saber, por não ter esse conhecimento. E agora o conhecimento está aí para todos que quiserem se aprofundar, usufruir de todo esse conhecimento. Existem muitos cientistas, muitos médicos estudando a glândula pineal, a AME, Associação Médico Espírita, integrando, estudando patologias, doenças, com outro olhar. Olha quanto já evoluiu, não é mesmo? Então vamos voltando para a nossa reflexão. Existem médiuns com aptidão para auxiliar aqueles espíritos mais sofredores. Então dá a impressão que o médium veio para sofrer. Mas nossa, isso é uma bênção. A gente poder estender a mão e auxiliar com o nosso magnetismo, com o nosso fluido, com o nosso corpo, com o nosso psíquico mental, isso é uma bênção, porque ele facilita a aquisição de títulos de enobrecimento para o próprio médium. E pela ação caridosa que ele desempenha, isso vai ajudá-lo a ter méritos, Ele vai conquistar, ele vai aprender, ele vai evoluir sentindo a dor do outro. Então isso não impede também esse médium de haver igualmente a mesma predisposição para sintonizar com as entidades nobres. Então essa é uma ferramenta muito eficiente. Ela serve aos necessitados e serve aos espíritos nobres, aqueles que vêm orientar, aqueles que vêm praticar curas, aqueles que vêm nos esclarecer, aqueles que vêm deixar mensagens de bom ânimo, de esperanças para nós. E esse médium, ele pode dela retirar dessas comunicações a inspiração, a sabedoria e a paz. Olha como a mediunidade é uma ferramenta
maravilhosa para aquele que assume esse propósito, para aquele que abraça essa tarefa que foi dada muito antes até dele reencarnar. Muitas vezes a gente ouve os médiuns falando assim, mas eu não pedi para ser médium, é muito difícil sentir, controlar, saber o que é meu, o que não é. É um trabalho de paciência, é um trabalho de resignação, é um trabalho de perseverança, é um trabalho constante. E a mediunidade, ela necessita de uma educação. O médium precisa educar seus sentimentos, educar os seus pensamentos, educar o material psíquico, ser uma pessoa equilibrada na vida. Quando ele é uma pessoa equilibrada na vida, vai ser mais fácil desempenhar essa tarefa no momento que for convidado a isso, né? Então, o médium, ele necessita de olhar para si, de estar sempre buscando a sua melhora e não ter medo de abraçar essa tarefa maravilhosa que é ofertada. E como eu disse, eu trouxe aqui para nós, é muito interessante, né? É bem atual. Esse estudo é uma reportagem que saiu que a ciência comprova a alteração genética nos médiuns. Então, os médicos do Hospital Psiquiatra, né, o Instituto de Psiquiatria da USP de São Paulo, eles fizeram um trabalho de pesquisa e eles comprovaram diferentes genes nos médiuns. Então lá, o estudo ele desvendou os genes que estão presentes em médiuns, que esses poderiam estar ligados ao dom da mediunidade. Segundo Gattas, que é o nome do professor, é o nome do médico, do professor de psiquiatria desse instituto, né? É Wagner Farid Gattas. Esses genes surgem como possíveis candidatos para futuras investigações das bases biológicas que permitem experiências espirituais como a mediunidade. Olha que interessante! A ciência pesquisando a mediunidade. E nós sabemos que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Esses genes estão ligados ao sistema imune inflamatório. Um deles, de maneira interessante, está ligado à glândula pineal responsável pela conexão entre o cérebro e a mente. Aquela grãozinho de ervilha lá no nosso cérebro. Quem trouxe essa reportagem, né? A fonte foi de Ana Virgínia Baloussier, na Folha de São Paulo, do dia 18 de fevereiro de 2025. E ela começou a ser veiculada. E outra coisa importante também, é um outro podcast que eu ouvi, ele tem a doutora Ana Beatriz, que ela é uma neurocientista. E ela chamou um médico e ele veio trazer como que funciona a comunicação com o mundo espiritual. É um podcast, que é um trechinho que eu peguei, é o episódio número 166, muito interessante, ele dá exemplos lá. É Pod People, é doutora Ana Beatriz. Então, quem sentir vontade de ir lá e assistir, vocês vão ver que muito interessante. E é uma alegria, né, saber que a ciência está pesquisando a mediunidade com afinco. E esses resultados estão sendo propagados e aceitos até na área médica, onde a maioria dos médicos são materialistas, né? Olha que legal. Vamos dar continuidade. Agora eu vou fazer a leitura da mensagem do Albino, que ele trouxe para nós sobre os fenômenos mediúnicos, que é um alerta, como eu disse, um alerta e um chamado, né? Ele nos chama a atenção.
Os fenômenos mediúnicos a se evidenciarem, inevitáveis nas estradas do homem, guardam expressiva similitude com a presença das águas nos caminhos da Terra. Então, os fenômenos mediúnicos podem ter muita semelhança com as águas no caminho da Terra, estão em todos os lugares de diferentes formas. Águas existem por toda parte. Possuímos-las cristalinas em fontes recamadas de areia, pesas de barros nos rios que desgastam o solo, sujas na sarjeta em que rolam depois da chuva, lodacentas no charco, furtadas de represas, concentradas em lagos infectas, amargas em poços largados no esquecimento, nos esgotos de lama. Todas elas, contudo, podem ser decantadas, podem separar as impurezas, purificar, limpar. É livre das impurezas, livre do mal, né? Se a gente traz para os fenômenos mediúnicos. Medicadas, purificadas e renovadas para servir. Então, todas essas águas, elas podem ser decantadas, né? E se transformar. Assim também é o aparelho mediúnico, que é o responsável pelos fenômenos, pelas manifestações, pelas comunicações entre os dois planos. E trazendo para nós, né, para a mediunidade, Jesus sendo um médium de Deus, né, nós já ouvimos falar que Jesus é um médium de Deus, conhecedor das leis, como eu disse, da natureza, ele aplicava com facilidade esses conhecimentos e ele nos deixou o caminho para evoluirmos espiritualmente. E falou que não nos deixaria órfãos, que não nos deixaria sozinhos, que mandaria o Espírito de verdade para nos auxiliar. E aqui está a doutrina que veio tirar a venda dos nossos olhos e explicar que tudo faz parte da natureza, nada é sobrenatural. E Jesus mesmo disse, vocês poderão fazer igual ou melhor que eu. Então, a partir do momento que o espírito vai evoluindo, espiritualmente, a mediunidade vai acompanhando também. E todos nós, médiuns, né, com diferentes aptidões, necessitamos nos evangelizar para ser uma ferramenta útil na seara do bem servir aos espíritos em melhores condições. Olha que bênção! Ser essa ferramenta útil, auxiliando o necessitado, aquele que está em sofrimento, e servindo de ferramenta para que espíritos maravilhosos venham nos orientar, nos auxiliar, nos abraçar, nos encher de esperança e nos instruir também. Até nos consolar, né? A doutrina é realmente maravilhosa. E eu trouxe o finalzinho dessa mensagem, que ela é curtinha. E Albino Teixeira, ele diz o seguinte, assim também os fenômenos mediúnicos são como as águas que podem ser decantadas, os fenômenos mediúnicos também podem ir se purificando através das ferramentas mediúnicas, evoluindo, eliminando os defeitos. O egoísmo, a vaidade, o personalismo, o orgulho, essas chagas que nos impedem de crescer. Então, Albino Teixeira nos diz, venham de onde vierem, assinalam-se por determinado valor. Entretanto, é preciso não esquecer que devem ser examinados, raciocinados, interpretados e compreendidos para mostrarem proveito justo. Para eles e junto deles, todos nós temos a doutrina espírita por filtro de tratamento. Então vamos seguir a pureza doutrinária, buscar explicações,
no livro dos médiuns, que trata sobre mediunidade, médiuns, comunicações, manifestações, diferentes aptidões, faculdades. São 32 capítulos que tem esse livro. E ele encerra: à vista disso, não desprezeis fato algum, mas, igualmente, em tempo algum, não vos canseis de estudar. Por isso que eu já iniciei convidando para estudar conosco. Todos nós, médiuns, com diferentes aptidões, precisamos nos evangelizar para a gente ser útil. E Jesus é o caminho, ele já deixou traçado para a gente. E Kardec, junto com os espíritos de alta hierarquia, Santo Agostinho, São Luís, deixaram para nós respostas claras, objetivas. Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar conhecer essa faculdade que muitas vezes nós achamos que estamos sendo perturbados e apenas é esse sentido que necessita ser equilibrado e educado. Mais uma vez, aqui tem o QR Code para quem se interessar e estudar conosco. E compareçam à nossa Seara de Jesus para participar das palestras, para passar pelo atendimento médico espiritual. E nós estamos aqui de braços abertos. E consultem os nossos módulos anteriores. Tem diferentes temas que foram abordados desde o início, desse curso de estudos espíritas e educação mediúnica. Já estamos no 5º módulo e sejam bem-vindos sempre, a qualquer momento. Agradeço a presença de todos, agradeço a vibração e vamos estudar que esse é o caminho, porque o médium que estuda, ele é menos... Ele não é enganado, é mais difícil de ser enganado. E quando ele muda a sua vibração, a sua energia, a sua sintonia também muda. A sua vibração atrai espíritos de igual densidade. Então vamos estudar. Muito obrigada, uma excelente semana para vocês e até a próxima.